Mais uma sexta-feira, mais um Power Ranking. Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Guilherme e este é o É do Jogo. E mais uma vez estamos aqui para o Power Ranking da Libertadores, mais uma semana de Libertadores se passou. E aqui estamos com o top 10, as equipes que têm tido melhor campanha, que eu acredito que estarão melhores cotadas para a competição daqui para frente. Essa é a quarta edição aqui do Power Ranking, já tivemos 3 vídeos anteriores, eu vou deixar na descrição ou no comentário fixado, para quem tiver interesse de ver as suas mudanças, mas eu falo a respeito das mudanças de posições de cada semana neste vídeo, como sempre. E antes de qualquer coisa, eu queria agradecer imensamente a todos vocês, porque no final de semana conseguimos alcançar a marca de 250 inscritos. No momento estamos com 251 e eu estou muito feliz com isso. E eu quero pedir pra você que ainda não está inscrito aqui dentro do jogo, que se inscreva no canal, por favor, e que deixe seu like aqui nesse vídeo, porque isso ajuda imensamente aqui o meu trabalho. A cada marca assim que eu alcanço é uma satisfação muito grande, e um número como 250, quando eu comecei lá em 2022, era algo assim que eu não imaginava que eu conseguiria alcançar tão rápido, ainda mais tendo ficado um tão grande período de inatividade como eu fiquei. Eu fiquei quase 6 meses sem postar vídeos aqui no canal, e desde que eu voltei no final de abril, a resposta de vocês, dos espectadores, tem sido muito grande. Eu tenho recebido inúmeros comentários positivos, eu fico muito feliz com isso, e eu queria muito pedir a ajuda de todos vocês. Vamos rumo aos 300, aos 400, aos 1000, e vamos avançando cada vez mais juntos aqui no É do Jogo. Então vamos lá começar o Power Ranking dessa semana, que começa com a 10ª colocação. O time é o Nacional do Uruguai. O Nacional do Uruguai caiu 4 posições em relação ao ranking da última semana, que foi 2 semanas atrás, e esta foi a maior queda de posições do ranking de uma semana para outra. O Nacional já estava classificado e tudo bem que podia até perder, como era o caso, mas perder para um time mais fraco, que estava desmobilizado, sem alguns titulares e ainda por cima de virada, é feio para uma equipe que só tinha perdido para o River Plate até agora. Se quiser avançar na competição, vai ter que mostrar muito mais efetividade no seu jogo. Tudo bem que até o próprio Nacional, como já estava classificado, estava um pouco desmotivado e inclusive poupou alguns jogadores também, mas existem formas e formas que você pode enfrentar um adversário mais fraco, e eu sempre sou a favor de você, contra um time que você tem superioridade, você sempre dar o seu máximo e vencer a partida para poder mostrar força para os seus próximos adversários. Em nono lugar, o Peñarol, também do Uruguai. Os dois rivais aqui na 19ª colocação logo de seguida. O Peñarol se manteve na 9ª colocação, referente ao último Power Ranking, venceu contra o Rosário Central, mas foi pior do que o time argentino. Ainda assim, não é garantia de vida fácil para nenhum adversário que enfrentar nas oitavas. Venceu, por exemplo, do Atlético Mineiro, a única derrota que o Atlético Mineiro tem na competição até o momento, e pode sempre dificultar, porque tem mostrado que está com um time um pouco mais capacitado do que em edições anteriores da competição. Em 8º lugar, o Bolívar também se manteve igual no último Power Ranking, também estava na 8ª colocação, e vencido o Palestino em casa já era esperado, na verdade. A primeira colocação do grupo, depois que venceu contra o Flamengo, se tornou apenas uma mera formalidade. Mas apesar disso, superou expectativas, porque quando começou a competição, a expectativa era de que o Flamengo se classificasse facilmente em primeiro lugar nesse grupo, mas como já mencionei no último Power Ranking, depende muito dos jogos na altitude para poder seguir avançando na competição. Dependendo dos adversários que enfrentar, obviamente pode se dar melhor no segmento do mata-mata, mas dependendo do resultado que fizer fora de casa, pode chegar em condições bem ruins já na altitude de La Paz. E em 7º lugar, o Talleres da Argentina, que caiu 3 posições em relação ao último ranking. Cada partida que eu vejo desse time, cada vez mais eu fico animado vendo esse time jogar. Esse time tem um estilo de jogo bem atrativo, e apesar de ter perdido para o São Paulo, e a razão principal para ter caído tantas posições, a derrota foi vendida de forma muito cara. Tomou o primeiro gol num pênalti que só voltou porque um jogador invadiu a grande área na cobrança do Lucas, mas ainda no primeiro tempo deveria ter tido a chance de empatar, porque na minha opinião houve um pênalti claro do Luciano em cima do jogador do Talleres, o Ramon Sosa, e só foi levar um segundo gol depois que já estava com um jogador a menos. Vai ser um adversário muito difícil para qualquer primeiro colocado que o encarar logo nas oitavas de final, e vai ser bem interessante ver os jogos desse time, porque como eu já falei, é um time muito bem treinado. Os parabéns ao técnico Walter Ribonetto, que está no primeiro trabalho de sua carreira, começou no próprio Talleres em 2023 e tem feito um trabalho fenomenal no time argentino. Em 6º lugar,
o Flamengo. E agora você pode estar se perguntando: Ué, mas o Flamengo nem estava no ranking da última semana? Como pode agora já estar em sexto? Não sei porque toda vez que eu faço como se fosse alguém falando comigo aqui, eu sempre fico olhando pra um lado ou pro outro. Eu não sei por que eu faço isso. Tem demência? Bom, realmente não dá pra negar que a campanha do Flamengo na Libertadores até agora, ela é abaixo do esperado. Como até já falei, a expectativa quando foram sorteados os grupos da Libertadores era que o Flamengo liderasse o seu grupo com uma certa facilidade. Mas depois do revés contra o Palestino no Chile, o time do Tite melhorou bastante nas partidas seguintes, venceu bem o Bolívar e mais uma vez venceu bem agora contra o Milionários, e com isso conseguiu a sua classificação. E apesar de ser segundo colocado no seu grupo, tem poucos duelos nessas oitavas de final onde o Flamengo seria considerado a zebra, onde o Flamengo não seria favorito contra o time que caísse contra no sorteio. Por ter uma equipe tão forte, ter jogadores de tanta qualidade e o time tem melhorado nos últimos jogos, eu acredito que esse time tem sim condições muito fortes de brigar por esse título da Libertadores. Em quinto lugar, o São Paulo Futebol Clube, que subiu uma posição em relação ao último ranking. Conquistou a primeira colocação do grupo, que parecia até certo ponto bem complicado, depois do início bem ruim com o Thiago Carpini, mas apesar de tudo, o jogo contra o Tadieres não foi nada fácil. Como já mencionei previamente, escapou de um pênalti marcado contra si, que eu acredito sim que foi pênalti, que se o árbitro tivesse marcado não seria nenhum escândalo, e só marcou o segundo após já ter um jogador a mais. A palavra que eu falo com muita frequência em relação ao São Paulo é consistência. Desde que o Zubeldia chegou, eu falo isso com muita frequência em relação a esse time. Se atingir isso com o treinador argentino que já levou um time como o LDU para uma final de Sul-Americana e foi campeão dessa competição, eu acredito sim que existem grandes chances do São Paulo fazer uma excelente campanha na Libertadores. Em quarto lugar, o Fluminense, que subiu uma posição, mas, porém, todavia, o Fluminense subiu uma posição só porque o Tadieres, que era o quarto da última semana, caiu 3 colocações. O Fluminense precisa melhorar em muitos níveis diferentes. Tem se falado muito pouco sobre como o Fluminense vem jogando mal as suas partidas. Se você olhar realmente em resultados, o Fluminense venceu a maioria de seus jogos e se classificou com a quarta melhor campanha na Libertadores. Mas no campo, isso não se mostra de maneira alguma. O time joga mal, o time não tem mostrado consistência e sofreu para vencer o pior adversário da chave no Maracanã, tendo que virar o jogo para poder vencer. E contou com mais uma excelente atuação do Fábio. E outra coisa que me preocupa muito sobre esse time do Fluminense é que a torcida não comparece ao Maracanã. Mesmo com o time fazendo boa campanha em termos de resultados, apesar do futebol ainda estar aquém daquilo que a gente esperava, a torcida simplesmente não comparece. Parece que a torcida não aproveita essa fase boa que o Fluminense se encontra, né? Apesar de não estar fazendo bons jogos, o time é o atual campeão da Libertadores. Era de se esperar que a torcida estivesse mais engajada com o clube. Avançando, né? Indo mais adiante na Libertadores, é muito provável que a torcida do Fluminense compareça mais vezes ao Maracanã, mas ainda assim é muito estranho ver isso não acontecendo logo de cara. No terceiro lugar está o Palmeiras, que caiu 2 posições no ranking. E olha, vocês podem olhar todos os vídeos que eu fiz até agora do Power Ranking, desde o primeiro até agora, e em todos eles, o time que estava em primeiro numa semana, na semana seguinte estava em terceiro. Eu achei isso uma curiosidade um tanto quanto interessante. E que joguinho fraco esse do Palmeiras, hein? E mesmo com o chamado trio do bilhão, que jogaram juntos pela primeira vez, Endrick, Estevão e Luiz Guilherme, o time do Palmeiras foi bem fraco de se assistir, foi um jogo muito chato, né, na verdade. Não foi uma partida tão interessante assim do time do Abel Ferreira, que inclusive na entrevista coletiva ele não foi nada bem. Ele falar que o adversário jogou com o 5-4-1, ele falar que teve mais posse de bola, falar que teve mais finalizações, nada disso convence absolutamente ninguém. Contra o Palmeiras, que é um dos times mais fortes da competição, é óbvio que a maior parte das equipes vai tentar jogar fechada para poder tentar dificultar a vida do Palmeiras. E o trabalho do Abel Ferreira como treinador de um time de futebol é tentar encontrar formas de fazer a sua equipe superar o adversário. Vão haver adversários que vão jogar de forma mais aberta, vão haver adversários que vão jogar de forma mais fechada. Isso é o básico. Vão haver equipes que vão tentar se entrincheirar e não deixar o time do Palmeiras criar nada. Isso é muito normal quando você tem um time superior. E vencer isso é o trabalho do Abel Ferreira. Em segundo colocado temos o Atlético Mineiro, que subiu uma posição em relação ao último ranking. Fez o que tinha que fazer, ganhou do time mais fraco por 4-0, né, do Caracas da Venezuela, que é um dos times mais fracos desse Libertadores, e avançou com a vantagem de que, a menos que enfrente o River Plate até a final, vai decidir todas as suas partidas em casa na Arena MRV. E o Gustavo Scarpa mais uma vez mostrou que no futebol brasileiro ele sobra, ele é um jogador de muita qualidade e foi uma excelente contratação do Atlético. E em primeiro lugar o River Plate, que subiu uma posição. A melhor campanha da fase de grupos, perdeu inúmeras chances contra o Deportivo Táchira, foram 32 finalizações da equipe do River contra 0, isso mesmo, 0.
chutes a gol do Deportivo Táchira. Esse que também briga com Caracas, né, do grupo do Atlético, pra ver qual que era o pior time dessa fase de grupos da Libertadores. E, como sempre, o River Plate chega ao mata-mata como um dos times a ser batidos, e mudaram os acontecimentos dos últimos 5 anos, onde não conseguiu vencer. O último título do time do River Plate foi em 2018, na final contra o Boca Juniors, no estádio do Santiago Bernabéu, o que sim, ainda é muito estranho falar. Mas então vamos ao recap do Power Ranking. Em 10º lugar temos o Nacional do Uruguai, em 9º o Peñarol, também do Uruguai, em 8º o Bolívar, o 7º é o Talleres, em 6º o Flamengo, 5º é o São Paulo, o 4º é o Fluminense, em 3º lugar está o Palmeiras, em 2º o Atlético Mineiro e em 1º o River Plate. Concorda com a lista? Discorda? Acha que tá faltando algum time? Acha que as posições estão erradas? Comenta aqui, por favor, que todos os comentários são sempre muito positivos. Eu agradeço demais a todos vocês que me ajudam aqui com o engajamento no canal. E caso, mais uma vez, seja a primeira vez que você está aqui, né, do jogo, se inscreve aqui embaixo, ative o sininho de todas as notificações para que você seja avisado toda vez que tivermos um vídeo novo aqui no canal. E também peço para que você deixe o seu like. É totalmente gratuito, não precisa pagar nada por isso e me ajuda muito mesmo, ajuda demais o meu trabalho aqui no YouTube. E mais uma vez agradeço a todos vocês que me ajudaram a chegar nas marcas que estamos chegando aqui na do jogo. E eu queria agradecer a todos vocês que ficaram comigo até aqui nesse vídeo. Um grande abraço e até a próxima.